aí se você teve dúvida. Dúvida? Tranquilo, Carlão. Beleza, beleza. Vai lá, termina o registro dessa aí. Nós vamos seguir o fluxo. Vamos que vamos. Meus queridos, nós vamos entrar agora na função exponencial e na função logarítmica. Eu costumo dizer que para você se dar bem, tanto em função exponencial quanto função logarítmica, você precisa saber trabalhar com as equações e com as propriedades. Então, antes de eu falar da equação exponencial, nós vamos falar das propriedades das potências, né? Porque, brincando ali com as propriedades de potência, afinal, a gente não tem calculadora na prova, né? Lembrando que quando você tem uma potência, você tem aqui o todo, que é a potência, A elevado a m, onde esse A é base. E aí nós vamos trabalhar com uma base positiva, tá? Uma base maior que zero. E o m, ele é o nosso expoente. E aí esse m, ele pode ser qualquer coisa, né? Ele pode ser qualquer coisa. E aí nós temos lá as nossas propriedades. Então, se eu estou trabalhando já com A diferente de zero, então eu tenho... Ah, professor, você não vai trabalhar com o A negativo? Pode, você pode trabalhar com A negativo sem problema nenhum. Só que quando a gente for lá, tanto para a equação exponencial, como também para a função exponencial, a definição que a gente usa é a base maior que zero, tá? Por isso que eu já estou colocando base maior que zero. Quando você tem A elevado a zero, é igual a quanto? 1, e tem como a gente demonstrar, né? O nosso A elevado a 1 é ele mesmo. Se eu tenho A elevado a m elevado a n, é a mesma coisa do contrário, que é você multiplicar essas potências, né, esses expoentes. Quando eu tenho o produto de potências com a mesma base, lembrando que tudo isso aqui é demonstrável, tá? Não vem ao caso. Você conserva a base e soma os expoentes. Se eu sei trabalhar com produto, eu sei trabalhar também com a divisão. Então, se eu estou dividindo, né? Se eu estou multiplicando, né? Eu vou sair com o expoente somando. Se eu estou dividindo, eu vou sair com o expoente subtraindo. E é daqui que você demonstra o A elevado a zero. O A elevado a zero nada mais é do que A elevado a m dividido por A elevado a m. Aí fica A elevado a m menos m, que é A elevado a zero. E A elevado a m dividido por A elevado a m é 1. Ok? Depois, você tem aí o expoente negativo, né? Ou com o sinal contrário. Esse expoente negativo, você chama ela a rainha do axé e inverte. Você inverte, aí fica 1 sobre A elevado a m, ou 1 sobre A, o todo elevado a m. E, algo muito importante, quando você tem expoente fracionário. O que é o expoente fracionário? O expoente fracionário nada mais é do que uma raiz. E a gente costuma dizer, ó, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra, né? Então, nós temos aí, meus queridos, e é lógico que não poderia deixar de falar dele, 1 elevado a qualquer expoente é o próprio 1. Então, nós temos aí 8 propriedades principais. E você pode ver que toda e qualquer questão que você vai resolver relacionada à equação exponencial ou função exponencial, você acaba caindo em algo envolvendo qualquer uma dessas propriedades, em uma dessas 8 propriedades. Tudo bem? Ok? Relembramos aí? Eu gosto de separar
as equações exponenciais em casos, tá? Em casos. O primeiro caso que eu gosto de citar é o caso mais fácil, é aquele que você consegue igualar as bases tranquilamente. Você consegue escrever tudo numa base 2 ou numa base 3 de um lado e tudo de uma base 2 ou base 3 do outro lado. Então, o primeiro caso que eu gosto de tratar é esse aqui, ó. É do tipo a elevado a m, que é igual a elevado a n. Então, você tem a elevado a m igual a elevado a n. Se você tem, eu estou considerando já lá isso bem definido, tá? Estou considerando já a condição de existência e tal. Se aqui eu tenho A e aqui eu tenho A, então, bases iguais, expoentes iguais. Né? O aluno pega e fala, professor, corta as bases, corta o A com A. Não corta nada. Não corta nada. Tá? Se A elevado a M é igual a A elevado a N, então quer dizer que os expoentes são iguais. Eu costumo dizer que o que é fácil a gente não deve desprezar. Então, por exemplo, você está com uma situação lá em que você tem 2 elevado a x mais 3. E aí vou pegar um exemplo bem de boa mesmo, porque eu vou deixar os mais cabeludos para as nossas questões aí que tem no finalzinho. Então, 2 elevado a x mais 3 igual a 32. Opa! Dá para eu igualar essas bases, dá para eu escrever o 32 como 2 à quinta. Então, 2 elevado a x mais 2 igual a 2 à quinta. Então, x mais 2 é igual a 5. X é igual a 3. No primeiro ali você colocou x mais 3, professor. Por que eu coloquei, depois eu coloquei mais 2, né? Obrigado, viu? Eu acho que eu tenho dislexia, gente. Eu acho que se eu fizesse os testes aí, eu teria todas as doenças uma só. Todos esses desvios aí, todos esses transtornos. Ó, x mais 3, e aqui x mais 3, então x igual a 2. Beleza? Tranquilos? O único transtorno que eu não tenho aí é torcer pro Flamengo. É porque o senhor pensou na resposta antes de resolver. Não, eu acho que eu tenho síndrome do pensamento acelerado. Gente, é uma merda. Quando eu estou dando aula ali, aí eu invento as questões, elaboro as questões ali e tal, e eu já penso na resposta. Quando eu estou resolvendo, aí eu enxergo a resposta, já penso na resposta. Eu acabo escrevendo ou falando. É sensacional. Meus queridos, um número que nós temos que guardar é esse aqui, ó. 2 elevado à décima, nós sabemos que é 1024, né? E aí, isso é bem útil quando você está trabalhando com questões de julgar os itens e não tem calculadora, né? Uma questão que o Sebrasp gosta de trabalhar é com aquela ideia, né, do Cessa e o jogo de xadrez, a invenção do jogo de xadrez, que tem no livro ali O Homem que Calculava, Malbatarran. Esse livro, O Homem que Calculava, é sensacional. Ele conta ali a história do jogo de xadrez, né, que um rei tinha perdido ali o seu filho numa batalha. Aê, garoto! Esse mesmo, livro de cabeceira. Gente, ele já foi livro do Paz Primeira Etapa. Eu lembro que eu trabalhava nas escolas com ele, né? E era fantástico. Fazia um trabalho com os alunos em que a gente discutia todos os problemas que tem no livro. E o bom desse livro é que ele traz os problemas e mostra as soluções. Né? Ele discute as soluções. Ele é sensacional. Eu adoro esse livro. E a literatura dele é bem de boa, é bem tranquila, é bem escrito, é ótimo. É um livro assim que você quer fazer alguém gostar de matemática e tal. Apresentei com esse livro O Homem que Calculava. E aí, meus queridos, ele conta a história do jogo de xadrez, né? Que esse rei perdeu o filho em uma batalha. E aí, um cara chamado Cessa, ele desenvolveu o jogo de xadrez que repetia ali uma batalha. Então, as peças ali, o rei, a rainha, o peão, o cavalo, torre e tal, repetiam ali, remontavam a uma batalha. Como ele ensinou o rei a jogar, então o rei tinha a possibilidade de ganhar. Quem ia ganhar do rei, né? Ninguém vai ganhar do rei.
É igual o menino que leva a bola para jogar. A gente deixa ele jogando sempre. Se deixar ele de próximo a alguma coisa, coloca ele no gol. Né? Leva a bola. Não, se não, ele vai embora, acaba a pelada, né? Então tem que deixar ele jogando sempre. A mesma coisa. Tem que deixar o rei ganhar sempre. E aí o rei tinha ficado muito triste porque seu filho havia morrido, né? Consequentemente, o seu reinado tinha caído ali em decadência. Algumas pessoas olham para isso e falam, coloca a culpa toda no rei. Outras pessoas pegam, poxa, como que nós podemos ajudar o rei a resolver o problema? E aí Cessa criou um jogo de tabuleiro 8x8, com casinhas pintadas em preto e branco, para dar ali um contraste, e ali remontando, né, a uma batalha. E aí o rei ficou muito contente por poder relembrar ali o seu filho e tudo, e resolveu presentear Cessa. Cessa pegou e falou, não, eu não quero presente nenhum, né? Não quero presente nenhum, muito obrigado. O rei, não, eu sou o rei, qualquer coisa que você pedir está ao meu alcance e eu te dou. Ele falou, não, então tudo bem, rei. Pela primeira casa, me dá 1 moeda de ouro, pela segunda, 2 moedas, pela terceira, 4, pela quarta, 8, e assim sucessivamente. O rei falou, nossa, só isso que você quer? Eu detenho de toda a riqueza, então pode ficar tranquilo, vou chamar os matemáticos do reino para que eles possam fazer o cálculo. Depois que terminarem o cálculo, eu chamo você e aí te dou o presente. Nós sabemos que o tabuleiro ali tem 64 casas, né? Que isso é uma progressão geométrica de razão 2. E aí, para calcular a soma dos termos, a soma desses 64 termos que era o que ele ia receber, você pega o A1 vezes 2 elevado ao número de termos menos 1, dividido pela razão menos 1. Eu não quero que você se preocupe com isso, que nós vamos relembrar PG, tá, em matemática financeira. Pode ficar tranquilo. E isso quer dizer que o rei ficaria devendo para ele 2 elevado a 64 menos 1. É isso que o rei ficaria devendo para ele. A gente poderia colocar isso em reais. Pela primeira casa, R$1, pela segunda casa, R$2, e assim vai, só para a gente ter uma ideia, tá? A gente sabe que o ouro é bem mais valioso aí vale muito mais do que R$1. Como que eu sei o valor aproximado disso? De 2 elevado a 64, porque esse 1 acaba sendo desprezível, né? Quem seria o 2 elevado a 64? Nós sabemos que o 2 elevado a 64, ele é maior que... o 2 elevado a 64, eu poderia escrevê-lo assim, ó, 2 elevado a 64 é 2 a décima elevado a sexta, né, vezes 2 a quarta. Não é isso? Esse 2 a quarta aqui seria 16, isso aí eu consigo calcular. E aí é a grande jogada que você pode fazer. O 2 a décima, ele é aproximadamente 10 ao cubo. Então, ficaria 10 ao cubo elevado a sexta. 10 elevado a 18. Quando eu pego 10 elevado a 18, você vai colocar aqui 18 zeros. 9, 12, 15, 18. Tá aí, 18 zeros. E aí eu coloco, inclusive, os meninos para ler quem é esse valor aqui, ó. Milhares, não é verdade? Aqui. Milhão. Milhão. Bilhão. Bilhão. Trilhão. Trilhão. Quadrilhão. E aqui? Quinquilhão. Quinquilhão. Gente, 16 quinquilhões. Não tem essa riqueza no mundo inteiro. Eu já vi essa questão caindo com o Sebrasp com grãos. Com grãos. Aí ele pegou a produção mundial. Então, observe que é possível você calcular em um valor aproximado. Tá? Eu sei que 2 elevado a 64 é maior do que 16 vezes 10 a 18. E 16 vezes 10 a 18 dá 16 quinquilhões. Então, isso quer dizer que o que o rei devia para Cessa era maior que 16 quinquilhões. Então, observe. Eu não sei calcular o 2 elevado a 64, mas você consegue ter uma noção fazendo esse comparativo do 2 a décima igual a 1024, ok? É porque também essa questão dos grãos, a história original fala em grãos, né?
caso que era a produção do rei. Exatamente. Beleza, meus Se o dólar subir mais um pouquinho, vai dar para poder fazer, professor. Danada, a gente converte aí a casa caiu. Como provavelmente vai ser alguém de fora que vai pedir isso aí, ele vai pedir em dólares. Aí a gente vai ter que multiplicar isso aí ainda por 5 e pouco. Mas está caindo o dólar. Meus queridos, tranquilos aí? Beleza? O segundo caso que eu gosto de apontar para os meninos é quando você faz o auxílio de um artifício, tá? Então, o segundo caso, e aí por que eu gosto de separar? Porque isso aqui aparece onde eles têm mais dificuldade. Então, se você já mostra como um caso, é como se você já tivesse um exemplo, né? Então, vou pegar aqui uma com do primeiro grau e depois pego uma com do segundo, tá? 2 elevado a x mais 1, mais 3 vezes 2 elevado a x menos 1, mais 5, né? Ver. Estou fazendo conta aqui para não fazer besteira. Pronto, acho que eu não fiz besteira. Olha só, meus queridos, como que a gente resolve esse tipo de questão? A gente pode resolver assim, ó. Eu costumo dizer que você vai trabalhar com método destrutivo. Você vai destruir, você vai desfazer as propriedades. Se tem uma soma aqui, é porque apareceu de um produto. Se tem uma subtração aqui, é porque isso apareceu de uma divisão. Né? E daí, ó, você vai ter 2 vezes 2 elevado a x, mais 3 sobre 2 vezes 2 elevado a x, igual a 14. É o que nós vamos ter. Não é isso? Aí, o que acontece? Você pode trabalhar com esse 2 elevado a x. Gente, mas os meninos acham isso difícil demais. Eles acham isso difícil demais. Primeiro que eles têm problema com evidência, colocar fator em evidência, né? Então, você pode pegar e relembrar lá, né? Você pode pegar e relembrar e tal, a ideia é colocar fator em evidência. Mas quando você pega o 2 elevado a x e chama de y, eu pego e até brinco com ele. Está difícil? Usa artifício. Pega 2 elevado a x e chama de y. Aí fica 2y mais 3 sobre 2y igual a 14. Quando o menino vê isso aqui, ele pega e fala, professor, isso aí eu sei fazer. É uma equação do primeiro grau. Aí você, ok, então faça. Multiplica por 2. Vai ficar 4y mais 3y igual a 28. 7y igual a 28. Y igual a 4. Aí qual o perigo? O perigo é ele dar isso aqui como resposta. Y igual a 4 é a resposta, professor. Não. Eu não estou procurando y, eu estou procurando x. 2 elevado a x é igual a 4. Então, 2 elevado a x é 2 ao quadrado, x é igual a 2. Então, essa daí é a nossa solução. Dentro desse caso, ao invés de aparecer ali uma equação do primeiro grau, pode aparecer uma equação do segundo grau. Daí você pega um exemplo também, mostra para ele, e aí ele consegue resolver toda e qualquer questão envolvendo aí essa ideia. Mas, Sbrobel, e quando aparecem aquelas questões que tem uma divisão, você vai ter que colocar alguém em evidência para poder cancelar. Ele pode chamar aquele termo comum de y. Aí vai aparecer y em cima e y embaixo. E aí você vai poder cancelar do mesmo jeito. Ok? Tranquilos aí? Bom. Nós vamos ver isso em questões, podem ficar tranquilos, tá? Eu quero mostrar para vocês agora, antes da gente ir para o recreio merendar, né? Ainda antes do nosso recreio, nós vamos falar agora da nossa função exponencial. Então, agora que nós sabemos trabalhar com equações, vimos as propriedades, vimos qual é o tipo de equação que pode aparecer, nós podemos, então, trabalhar com a nossa função exponencial, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Nós temos aí uma função desse tipo.
Pode falar, Wesley. Você ia fazer alguma com a do segundo grau em cima, lá no expoente, ou não? Não, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma aqui como exemplo. Você pode fazer o seguinte, ó. Não o expoente como a do segundo grau, mas isso daqui, ó. 2 elevado a x mais 1, por exemplo, mais 4 elevado a x, né? Menos 3. E aí vou pegar pelo menos um valor de x aqui. Deixa eu ver. Isso igual a 5, né? Então, nós temos isso aí. Aqui, quando a gente faz, vai ficar 2 elevado a x vezes 2. Aqui vai ficar 2 elevado a x, e eu já gosto de colocar assim, ó. Lembra da propriedade lá? Que ficaria 2 elevado ao quadrado elevado a x, que eu posso trocar. Potência de potência, né? Aí, se está difícil, os artifícios. Aqui vai ficar 2y mais y ao quadrado, isso igual a 8. Organizando, y ao quadrado mais 2y menos 8 igual a 0. Ok? Beleza? Meus queridos, aqui, ó, a soma, vamos ver se a gente consegue. A soma aqui é menos 2 e o produto é menos 8. Então, soma menos 2 e produto menos 8. Lembrando que a soma é B sobre A, né? Então, é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, 2 números cuja soma seja menos 2 e o produto seja menos 8. Quais são? Quais são esses números? Soma menos 2, produto menos 8. Se o produto está dando negativo, tem que ser um positivo ou um negativo, né? Se a soma está dando negativo, o maior é negativo. Negativo 2, né? E aí? 4 negativo 2. 2 e... 4 e menos 2. Ou menos 4 e 2. Beleza? Aí, meus queridos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Olha só. Primeiro, é o 2 elevado a x, que é o y. Então, 2 elevado a x é igual a 2. Quer dizer que daqui x é 1. E daqui 2 elevado a x é igual a menos 4. Né? Quer dizer que nesse caso aqui não existe x. Então, conjunto de solução, x igual a 1. Tranquilo? Beleza, beleza? Então, vai lá, termina o registro 10. Então, são os tipos que pode aparecer para ele. E aí, o que acontece? Os livros, normalmente, as apostilas, só trazem 100 exemplos. Eles não separam em casa. Na verdade, o que eles fazem? Eles enunciam ali a definição, a elevado a x igual a elevado a m, então x é igual a m, e traz aí nos exemplos. Eu gosto de tratar já com caso, e aí eu vou pegando como exemplo, porque aí o menino ele tem parâmetro. Ele tem parâmetro, né, para saber ali o que ele deve fazer. E isso é experiência mesmo, porque você vai, eu até brinco, né? Eu até brinco com os colegas, eu falo, meu Deus, tadinho dos meus alunos, as primeiras aulas que eu dei lá no Santa Terezinha aí, tá? Tadinho dos meus alunos. Porque, assim, a tendência nossa é você ver determinadas coisas, você observar ali e de repente, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Quando você dá aula em escola que tem muita turma, aí, às vezes, num dia, você vai dar aula, vai dar, sei lá, 6 aulas ou 7 aulas da mesma coisa. Gente, a minha segunda aula não é igual à primeira. Nem a terceira é igual à segunda. Eu vou na primeira, eu faço aquilo que eu tinha programado. Aí eu observo uma coisa. Aí eu falo, cara, isso não ficou legal. Um exemplo que pegou, gerou muita dúvida e tal. Aí eu vou para a segunda aula. Aí eu mudo o exemplo. Eu falo, não, vamos mudar o exemplo, porque esse aqui o bicho pegou. Aí mudo o exemplo. Aí eu vejo, não, ficou legal, mas pode melhorar ainda. Vou para a terceira aula. E assim vai. E assim vai. É por isso que eu gosto, vira e mexe, que eles mudem o horário. E as primeiras turmas que eu dou aula, eles coloquem para o final. Porque senão tadinho dos bichinhos. Porque você pode ver que, às vezes, durante o mesmo dia, mudou a aula, às vezes você, né, consegue observar alguma coisa ali e faz toda a diferença. Vamos lá, meus queridos, então. Nós vamos falar agora, então, da função exponencial, tá?
Quando você pega aí os livros, ele traz inicialmente a função mais básica, a elevado a x, né? Ele traz a função a elevado a x. E assim como eu disse para você lá no início, em propriedades, eu estou colocando aí, ó, que o a é maior que zero e ele é diferente de 1, né? Porque 1 elevado a qualquer expoente é 1. Aí você teria uma função constante, tá bom? Então, vamos pegar aí o a diferente de 1. O que você tem? O domínio é o conjunto dos números reais, e você vai ver que o contradomínio também, porque aqui é o que ele está definindo. Olha por que é importante. Eu acredito que toda e qualquer linguagem a gente pode construir com os alunos, com os estudantes. Você vai construindo ali aos poucos, não é aquela coisa, não vou dar isso porque vai ser difícil. Não, você consegue construir com eles. E então, se você falou lá de domínio, contradomínio e tal, aí o que vai ser o conjunto imagem? Se eu estou pegando um número positivo, uma base positiva, elevando a qualquer expoente, isso quer dizer que o meu resultado ele só vai poder ser positivo, né? Então, o meu conjunto imagem vai ser o conjunto dos números reais, excetuando os negativos e o zero, né? Então, estamos excetuando os negativos, ou seja, tem o R+, e excetuando o zero, porque tem aí o asterisco, o carrapicho, tá bom? Beleza? Então, tá aí a nossa representação, né? Beleza? E aí a gente pega o gráfico, que a gente sempre pega como exemplo. A gente gosta de pegar a base 2, porque, inclusive, eles têm aplicações ali em biologia, né? Meiose, mitose e tal, divisão celular. Então, você pega a 2 elevado a x. Quando você pega a função 2 elevado a x, você consegue construir uma tabela com eles, antes de mostrar ali como fica a cara daquela curva. Então, você observa, ele já vai ter uma noção de PG, então você observa que o crescimento aí da imagem é uma PG. E essa foi a grande jogada dos matemáticos, tá? Você está trabalhando ali no domínio. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. E lá no conjunto imagem, você está trabalhando com números absurdos, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim vai, tá? Então, olha o crescimento percentual ou crescimento exponencial aí da nossa curva, tá? Olha a cara do nosso gráfico aí da exponencial. E aí, em contrapartida, a gente pega o meio elevado a x. Esse meio elevado a x, eu gosto de tratar com ele também assim, ó. Porque ele consegue fazer um paralelo, tá? De crescente e decrescente. Porque quando a gente fala em crescente e decrescente lá na função do primeiro grau, a gente diz que o coeficiente angular ou o termo de variação é positivo, aí vai ser crescente, e quando o coeficiente angular, o coeficiente de variação for negativo, vai ser decrescente. E aí aqui a gente faz um paralelo, ele consegue enxergar que esse meio nada mais é do que o 2 elevado a menos x. E aí, quando você faz um paralelo com 2 elevado a x, ele consegue perceber qual que é crescente e qual que é decrescente. E aí as definições que a gente trabalha. Se você tem uma base, né, entre 0 e 1, ela vai ser decrescente, e se você tem uma base maior que 1, ela vai ser crescente. Eu sou a favor, sempre assim, quando você está trabalhando pela primeira vez ali as funções, de você pegar aquelas questões clássicas, que quem já deu aula no ensino fundamental e já trabalhou com o livro do Giovanni, sabe que era aqueles exercícios de fixação. Ele colocava lá um monte de exercício de fixação para a pessoa entender o conteúdo. Então, por exemplo, aqui é interessante que ele faça gráfico, que ele comece a observar algumas coisas. Quando você trabalha com a função exponencial, ela tem um limite. Ela tem um limite horizontal, tá? Esse limite ele pode ser um limite mínimo, que nós chamamos de assíntota, ou pode ser um limite máximo, né? E aí, o que eu faço? Beleza, apresentei ali para eles e tal, aí eu generalizo. Ele pegou as manhas ali com a elevado a x, aí eu generalizo. Aí eu pego uma função completa. Eu pego aqui, ó, a mais b vezes c elevado a x. Aí, lógico, c maior que zero,
o C diferente de 1 e o B sendo diferente de 0. Aí, o que eu faço? Eu coloco ele para brincar ali com algumas funções, para a gente poder discorrer sobre esses valores. Olha a importância do A. Como que eu ensino para eles encontrar a assíntota horizontal? A gente pode calcular com a ideia de limite, porque nós temos essa ferramenta. Mas, a grosso modo, é você pegar o B vezes C elevado a x e mandar para zero. Você manda ele para zero. Né? No caso, quando ela for crescente, aí você pega lá um x bem pequenininho, né? Um x negativo, aí negativo, vai tornar ele tão pequeno que isso aí vai para zero. Quando você pega ali uma decrescente, aí o contrário, né? Como o expoente lá vai estar negativo, o 2 elevado a menos x, por exemplo, você pega um x muito grande, que aí também vai para zero. Então, o que eu falo para eles a grosso modo? Viu a potência? Pega tudo aquilo ali igual a zero. Igualou a zero, você vai saber o limite mínimo ou limite máximo, tá? Que é o nosso Azinho. O B. Quando o B for maior que zero, o A ele vai ser o limite mínimo. Ele vai estar aqui embaixo, vai estar assim. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma crescente. E aqui você vai ter a sua assíntota, tá? Então, quando o B for positivo. Quando o B for negativo, o A vai ser o limite máximo. Tem função exponencial assim, ó. Cujo gráfico é assim, ó. E aí você tem um limite máximo. E aí o que acontece? O Sebrasp, ele sempre cobra, sempre, tá? Sempre cobra a ideia do limite. Ele sempre pega algum item com a ideia do limite, afirmando que pode ser maior que aquele valor ou menor que aquele valor, tá? Beleza? Quando o B for positivo, o que vai acontecer com o C? Se o B for positivo e o C estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Se o B for positivo e o C for maior que 1, ela é crescente, não alterou nada. Tá? Não vai alterar nada. Agora, se o B for negativo, aí olha que inverte. Mudou o sinal, é a ideia do sentido. É como se mudasse o sentido. Tá? Se o C estiver entre 0 e 1, vai ser crescente. E se o C for maior que 1, é decrescente. Como que eu olho isso? Meus queridos, vocês podem fazer o teste das derivadas. Derivada primeira, derivada segunda, e assim vai. Você pode fazer o teste das derivadas. Mas eu não posso falar isso para o menino ali do ensino médio, do segundo ano, ou do primeiro ano, dependendo da escola. Então, o que eu falo para ele? Testa. Pega dois valores. Pega, por exemplo, o 0 e o 1, ou 1 e o 2. Se o x estiver aumentando, o y também, crescente. Se o x estiver aumentando, o y diminuindo, decrescente. Simples assim, tá? Pode ficar tranquilos que vai aparecer algumas funções aí que a gente vai brincar. E aí eu vou pegar e vou mostrar isso aí para vocês, tudo bem? Uma ótima maneira de você demonstrar isso aí é usando o GeoGebra. Você pode pegar uma aula inteira, depois de ter trabalhado algebricamente, gráfico, isso, aquilo, leva o GeoGebra para a sala de aula ali, o seu computador para a sala de aula, projeta e mostra no GeoGebra, tá? Ele vai conseguir ver tudo isso aí. Beleza? Vamos que vamos, meus queridos. Professor, volta rapidinho no outro slide. Volto sim. Você me fala qual, tá? Esse aqui? aí, por favor. Beleza. Beleza, beleza? Obrigado, viu? Nada. Meus queridos, ó, eu costumo listar algumas situações em que você pode descrever utilizando aí exponencial, tá? Primeira situação, quando você trabalha com aumentos sucessivos. E aí eu estou falando de porcentagem, tá? Você tem aumentos sucessivos ali ou descontos sucessivos, né? Isso remete a uma relação que a gente utiliza muito, principalmente em matemática financeira. O valor futuro, que eu vou colocar no tempo t,
ele vai ser igual ao valor inicial que a gente está trabalhando, 1 mais a taxa, se a taxa de crescimento for sempre a mesma, é elevado ao tempo. Então, observe que isso aqui é uma função exponencial crescente, e, além disso, ela é uma PG. Tá? Ela é uma PG. Por que eu gosto de trabalhar como PG? Quando você tem uma PG, você acaba ali fazendo cálculos mais rápidos e assim vai, tudo bem? Por exemplo, quando você pega a curva do Covid-19, por muito tempo o crescimento foi exponencial, né? O crescimento ali foi exponencial. Então, ele pode dar uma taxa de crescimento de 3%, né, de 5%, e assim vai, né? E você vai trabalhar com isso. Então, todo e qualquer aumento sucessivo com taxas iguais vai seguir esse padrão. Da mesma maneira, quando você estiver trabalhando com descontos sucessivos, você vai trabalhar com uma desvalorização. O valor futuro, ele vai ser o valor inicial, 1 menos a taxa elevada ao tempo. Também isso é uma PG. Toda e qualquer função exponencial que não tem ninguém somando ou subtraindo aquela base, né? No caso aí 1 menos i, ou 1 mais i e tal, isso vai ser uma PG, tá? Fala para mim outras situações em que aparece aí a ideia da função exponencial, que a gente pode modelar por uma função exponencial. A escala HIT? Oi? A escala HIT, Termox lá. Sim, ali ele trabalha mais com logaritmo, né? Decibéis. A ideia dos decibéis, né, que ele pode tanto trabalhar com exponencial como com logaritmo. Tudo que a gente está trabalhando com exponencial pode trabalhar com logaritmo, né? Cai muito também, meus queridos, a ideia de população. Uma função que é uma função de Euler, que aparece demais, que é P0 vezes E elevado a KT. Quando existe um crescimento, ele trabalha com esse K positivo. Quando existe um decrescimento, ele trabalha com esse K negativo. Lembrando que esse E é o número de Euler, que é irracional, e é aproximadamente 2,718. Só que dificilmente nas questões a gente acaba usando esse número de Euler, tá? Mas eu já vi um item do CESP onde aparecia assim, ó, apareceu uma função como essa, aí um dos itens, você fazia os cálculos, aparecia isso aqui, ó, E elevado a K igual a 27. Igual a 3, perdão. E elevado a K igual a 3. Aí ele não deu logaritmo, não deu nada. Ele só afirmava no item que o K era superior a 1. Certo ou errado? E elevado a K igual a 3. Então, K é superior a 1. Certo. Certo? Por quê? Tem que ser crescente. É porque 2e elevado a 1 vai dar E, né? E aí ficaria menor, E né? elevado a 1, o E é 2,7. Então, 2,7 elevado a 1 vai dar 2,7. Ou seja, para eu pegar esse 2,7 e elevar um expoente para dar 3, ele tem que ser maior que 1. Concordam? Beleza? Então, essa função descreve população e normalmente ele dá na questão. Você não tem que decorar, gente. Eu só estou citando no que aparece, que aí o menino começa a ver e fala, poxa, ó, o professor falou disso, falou daquilo, e aí vai aparecendo, a gente vai trabalhando. Uma outra coisa muito importante, que ainda não foi citada aí, que aparece tanto em matemática, mas também aparece muito em química. É a ideia de meia-vida, né? Eu gosto de trabalhar isso na matemática porque quando alguma coisa aparece lá na química ou na física, os caras acabam complicando demais. Né? Acabam complicando demais e aí os meninos piram o cabeção. Quer ver um exemplo? Na química, meia-vida. Né? Na química, meia-vida. Lá na física, as ondas. Né? Equação de onda. Os caras acabam complicando demais. Aí os meninos piram o cabeção. A meia-vida, a quantidade de massa ali, né, a quantidade de massa num determinado tempo vai ser igual à quantidade de massa inicial vezes meio
elevado ao tempo dividido pela quantidade de meias-vidas. M, isso aqui é o tempo de meia-vida. Ou seja, esse T sobre M é o número de meias-vidas. E eu até mostro para os meninos. Eu falo, gente, dependendo da quantidade de meias-vidas, eu faço na mão. 100 gramas. 5 anos depois, metade. 50. 5 anos depois, metade. 25. 5 anos depois. Eu vou fazendo. Tranquilamente, sem calculadora e tal. Meus queridos, nós vamos dar uma parada agora. Horário de Brasília, 16 horas e 2 minutos. Como nós temos 15 minutos de intervalo, vamos voltar às 16 horas e 17 minutos. Aí nós vamos falar do logaritmo e aí vamos ficar resolvendo questões. Tudo bem? Beleza, meus queridos? Então, vamos lá, dar uma esticada nas pernas, fazer esse sangue aí circular. Valeu, até mais. Água, que eu vou colocar nossa trilha sonora e só vou dar uma pausada aqui. E, meus queridos, vai ficar nesse mesmo link, tá? Então, se você sair, entre pelo mesmo link, ok? Nós não vamos sair daqui. Até daqui a pouco.